do microfone. De qualquer maneira, nós vamos começar. Boa noite para todos. Obrigado pela presença. Nós vamos falar das UPPs, hoje em crise. Quem vai falar, eu sou apenas o mediador, Maurício Dias é meu nome, e posso, de repente, também virar agente provocador, para que a coisa... A professora Vera Malaguti, que é secretária-geral do Instituto Carioca de Criminologia e escritora, e à minha esquerda, o professor Jorge da Silva, que é professor aposentado da UERJ e ex-chefe do Estado-Maior Geral da Polícia Militar do Rio de Janeiro e ex-secretário dos Direitos Humanos. Eu passo a palavra imediatamente para a gente ganhar tempo, para deixar um fizinho de perguntas possíveis, que, na verdade, estamos quebrando uma regra, né? Mas a transgressão é uma coisa saudável. Então, eu peço à professora Vera que comece a falar. Bom, eu queria saudar todos, agradecer o convite da revista Carta Capital, que está nos trazendo aqui, que é o Oasis. Aliás, eu sou da Carta. Pois é, Maurício. Então, esqueci de me identificar. Mas agradecer o convite da revista e saudar também a revista, né, nesse lugar da hegemonia de alguns meios de comunicação, né? A Carta Capital, ela é um respirador assim, para outras notícias, outras visões. Então, dizer que é uma alegria estar aqui com o Maurício Dias, companheiro de caminhada, companheiro, não é caminhada no sentido político, o Brizola quer dizer isso, é companheiro de caminhada, mas não é companheiro de caminhada mesmo, de manhã. Na orla. Na orla. E também da alegria de estar com o Jorge da Silva, companheiro de governo nosso, governo Brizola, um grande companheiro, é uma alegria a gente estar aqui refletindo sobre esses assuntos. Então, e a todos os presentes, alunos, amigos, Nilo que está aqui, quer dizer, saudando a presença de todos os companheiros, alunos que estão aqui. Então, eu vou ser breve. Eu puxei aqui para falar sobre o UPP, né? Eu tenho um texto sobre o UPP que está, não é merchandising, mas está nesse livrinho aqui, que chama Paz Armada, mas que circulou na internet e tem na internet, que chama O Alemão é Muito Mais Complexo. Eu tinha escrito primeiro um texto que chama O Alemão é Mais Complexo, mas aí como insistiam nas operações no alemão, então eu escrevi. Então, eu vou mais ou menos pontuar, eu acho que algumas pessoas aqui até já conhecem esse texto, e era um texto que eu escrevi, apanhei muito por causa desse texto, porque eu tive uma posição com relação aos UPPs direta antes de esperar a avaliação, esperar o que a sociologia de plantão iria falar sobre isso, mas eu, por algumas coisas então que eu enumerei aqui, que eu levantei alguns pontos, então vou tentar ser rápida, porque, professor, a gente está acostumado com um formato menos expedito, né? Bom, então, primeiro ponto para trazer sobre as UPPs, que me chamou muita atenção no começo, é o que eu chamei de um consenso macabro, né? A apologia que a mídia fazia ao projeto, que eu fui reler o meu artigo, eu só não tive vergonha porque não era eu que dava aquelas declarações, né? Mas eu, só de ler a cobertura da mídia sobre as UPPs naquele momento, me deu, assim, vergonha, até de ter... porque era um troço vergonhoso, né? Onde a gente via nitidamente que aquilo era uma peça publicitária que misturava uma linguagem público-privada, que, aliás, era, assim, também uma certa marca desses tempos, né? A mistura do público e do privado. Estou falando aqui do Estado do Rio de Janeiro, né? Bom, a segunda coisa que eu queria pontuar é o uso, e é incrível como os meios de comunicação, eles têm realmente a hegemonia do discurso, né? Eles repetem ad nauseam, né? De tal maneira que, de repente, se está na academia de musculação, a mocréia do lado já está usando a expressão território, né? Que, de repente, a expressão território, né, que
nós brasileiros que temos assim a honra de ter nascido no mesmo país que o grande geógrafo Milton Santos, como é que alguém pode usar a expressão território sem ter lido o que Milton Santos escreveu sobre isso, a diferença que ele faz entre o conceito de território, o conceito de lugar, né, e o território como território usado, né? Como é que foi incorporado. E a partir daí, eu me lembro da nuance semântica que teve, da expressão favela para comunidade, né, que são sempre as metáforas assim, para esconder. Não pode falar que é pobre, tem que falar que é carente, não, é pobre, é favela. Então, a primeira deslize semântico foi para comunidade, e a partir das próprias pessoas começaram a dizer, não, porque eu no meu território, né? Então, quem não está no território, né? Por que só aquele que é o território? Então, tinha essa discussão em torno do território. Bom, Milton Santos, eu até contraponho a ideia de chão, né? Tinha antigamente a ideia do chão da fábrica, mas o seu chão, a sua terra, ao conceito de território. E o conceito de território, ele evoca, né, no sentido de recuperar território. Você recupera território do inimigo. Então, por trás desse conceito, tem aquilo que Zaffaroni chamou de direito penal do inimigo, né? Um direito penal, uma conceituação da população favelada, de alguns grupos que estão lá como inimigos de um território a ser reconquistado, dentro também de um quadro maior da segurança nacional. Não é à toa que as Forças Armadas, de uma forma muito, na minha modesta visão, equivocada, fizeram parte, ilegal, inconstitucional, fizeram parte. Então, políticas bélicas de segurança pública, né? Segurança pública dentro do paradigma bélico, ao invés de trabalhar encontros protagonizados pelos moradores. Eu me lembro que eu dei esse título, o alemão é muito mais complexo, porque eu me lembro que o Lula foi ao alemão, e naquela época o alemão era muito mais, estava conflagrado, como as duas regiões do Rio, e eu me lembro que estava escrito no muro, Lula, atenção, o alemão é mais complexo, fazendo uma brincadeira com o complexo do alemão. Parece que não escutou e fez aquela aí, lá no alemão, está provado que é bem mais complexo do que se imaginava essa operação. Então, o primeiro ponto, o apoio da mídia, o consenso macabro. O segundo, o conceito de território. O terceiro, que é uma coisa que me incomoda tanto, não só das técnicas de polícia, mas também dos métodos e técnicas sociológicos, é olhar o Rio de Janeiro como um laboratório de experiências de segurança pública. É lógico que essas experiências de segurança pública incluem aquilo que o grande professor Nils Christ chamou de indústria do controle, né? A indústria do controle, né? Isso é uma economia. E não sei se vocês observaram, lendo a imprensa, naquelas manifestações que tiveram naquela pequena cidade norte-americana, depois que a polícia matou um jovem afro-americano lá. E, lógico, a discussão nos Estados Unidos era uma discussão muito rica, porque eles acusavam as Forças Armadas de estarem repassando material de guerra que tinha sobrado das guerras do Iraque e do Afeganistão para a polícia. Então, como, né, aquele comportamento, aquele tipo de colete, capacete, o tipo de atitude que aquela polícia tinha com relação ao povo daquela cidade e a revolta que deveria sempre evocar, né, o assassinato de um jovem em qualquer lugar, como é que essa discussão via. Então, eu considerei a UPP um modelo porque não se vende só armas, câmeras, se vende também tecnologia, projetos. Então, esse modelo o modelo das UPPs é um modelo que vem, tanto que uma das coisas que eu puxei, quando eu escrevi o Alemão Muito Mais Complexo, é que no Wikileaks tinha que o cônsul norte-americano tinha saudado aqui no Rio de Janeiro, saudado as UPPs como um projeto deles, que era parecido com o projeto que Israel desenvolve na ocupação da Palestina e que os Estados Unidos tinham desenvolvido no Iraque e no Afeganistão. Então, tecnologias de ocupação.
Então, dentro dessa ideia de pensar o Rio de Janeiro não produzindo uma política de segurança pública que tem a ver com a sua história, com a história do seu povo, com a história das suas favelas, dos seus bairros, protagonizado pelos seus moradores, nós estávamos recebendo um modelo de ocupação de território, um modelo bélico, né, derrotadíssimo. Agora a gente está vendo o tamanho da derrota, não só no Irã, não só no Iraque e no Afeganistão, mas agora com o surgimento do Estado Islâmico, a gente está vendo assim, o tamanho da lambança que essas políticas bélicas fazem, né? Depois a gente tem que pensar como é que nós vamos sair da lambança que foi feita no Rio de Janeiro nesses últimos anos, quais seriam as saídas, mas não é o caso agora. Então, bom, laboratório de experiência. Eu fui chamada para um seminário em Medellín. O projeto é o mesmo, né? Até o teleférico tem alguma coisa aí tem alguém vendendo teleférico aí bom, porque o teleférico tinha também no Medellín, mas lá em Medellín eles já tinham vocês não têm ideia da qualidade acadêmica das universidades colombianas, porque a gente também só conhece o estereótipo da Colômbia. Então tinha uma série de pesquisadores, era um seminário enorme, com a presença maciça de povo de Medellín, né? Nunca vou me esquecer da Comuna 13, que era uma das favelas de Medellín, e as reclamações da população. E o que tinha, qual era a nova, não era uma nova força, mas o que vamos dizer, a UPP de Medellín potencializou, né? Tem um estudo de um professor chamado Pablo Emílio Angarita, vocês podem olhar na internet, ele publica muito, um professor colombiano, que ele fez um estudo mostrando como, depois dessa intervenção, dentro das favelas de Medellín, onde a Comuna 13 é histórica, tem um pouco essa história como o alemão também tem, tinham vários atores antes do projeto, né? Então você tinha o pessoal do comércio varejista de drogas, que no caso não usa a expressão narcotráfico, não tem narcóticos, e ela vem muito eivada vou usar a palavra velha, de expressões imperialistas, né? Quem conhece a história da expressão narcotráfico sabe que é uma expressão que veio meio cunhada pela CIA, né, na passagem do ciclo das ditaduras para mudar o inimigo interno, né, da América Latina para... Então você tinha comerciantes varejistas de drogas, associação de moradores, a guerrilha histórica da Colômbia, policiais e paramilitares. Bom, uma força sumiu depois do projeto vamos chamar de UPP lá, tem outro nome. Qual a força que sumiu? A guerrilha histórica. E qual a força que se expandiu loucamente? Os paramilitares, que tem uma característica muito diferente da força que se expandiu analogamente à instalação das UPPs no Rio, que são as milícias, né? Isso já é um fato, quando até o Globo já fala, porque... que a expansão é impossível evitar, ele já tem... Então, quer dizer, a explosão das milícias, então, até aquele livro que saiu, né, nós estamos também lançando um livro, que são Os Novos Donos da Favela, de uma forma crítica, teve um outro livro que é Os Novos Donos do Morro, mas a partir desse controle cotidiano policial, né, era mais ou menos previsível que, vamos dizer, a milícia, entendendo a milícia de uma certa forma como o segundo emprego do policial, uma atuação do policial no seu bairro, se expandiria, e foi o que aconteceu no Rio de Janeiro. Se foi diretamente ligado a isso ou não, ainda temos tempo para saber, mas aconteceu lá e aconteceu aqui também. Bom, vou ler aqui um trechinho que fazia parte das minhas conclusões. Eu dizia o seguinte: existem dois pontos quando a gente vai falar de segurança pública. Primeiro, as violências cotidianas de uma cidade são atravessadas pelos grandes movimentos do capital mundial que incidem sobre uma determinada história e memória que são do lugar. Então, deixar de levar em conta essa memória e essa história do lugar
sobre o qual incidem, né, os fluxos do capital mais global, não poderia ser. Então, essa questão não podem ser transferidas automaticamente em conjunturas absolutamente singulares. Então, ter o mesmo projeto na Palestina, no Iraque, no Afeganistão, na Comuna 13, em Medellín, e no Complexo do Alemão e outras, não me parecia uma ideia inteligente a partir dessa memória e dessa história do lugar, não do território, daquele chão, né? Segundo, na minha modesta opinião, a segurança pública só existe quando ela decorre de um conjunto de projetos públicos e coletivos que foram capazes de gerar serviços, ações e atividades no sentido de romper com a geografia das desigualdades no território usado, né? Estou usando a expressão do Milton Santos, que é territórios desiguais, né? Geografia das desigualdades no território usado. Sem isso não há segurança, mas controle truculento dos pobres e resistentes na cidade. Uma cidade que não leva em conta a memória e a história do lugar, uma política de segurança pública, e que ela não seja resultado de um conjunto que vai desde transporte até cultura, até iluminação, até emprego, até, quer dizer, políticas econômicas. Uma cidade que está infestada de policiais armados, vamos dizer, que tem as feições do que é hoje o arpoador num domingo de sol, né, o choque. Alguma coisa não está bem nesse lugar. Esse lugar não é um lugar seguro, né? A gente tem a ilusão de que é um lugar seguro, como eu nunca fui a Israel, mas imagino que seja assim, seja revistado no avião. Eu assisti isso um pouco em Medellín, né, que só demonstra isso. Bom, o outro ponto que eu queria trazer é que a pacificação já aconteceu na história do Brasil, né? Duque de Caxias foi chamado de um pacificador. Na história do Brasil, a pacificação, né, a minha tese de doutorado foi uma história do medo na cidade do Rio de Janeiro, e eu estudei no século XIX o conjunto de políticas de segurança e discursos evocados pelo medo das rebeliões e dos motins, do Oiapoque ao Chuí, né, dos farrapos, a cabanagem, né, todos aquele conjunto de rebeliões libertárias que o Brasil teve a partir da década de 30 do século XIX. O período pós-rebeliões foi um período de pacificação. A pacificação só no Pará, no estado do Pará, representou o extermínio de quase 50% da população do estado do Grão-Pará. Primeira vez que eu vi esse dado, eu falei, opa, esse dado, peraí que esse dado... Mas é exatamente isso que aconteceu. Então, a expressão pacificação tem um uso militar das Forças Armadas, tem uma história disso, que vale a pena fazer uma pequena genealogia para entender por que isso foi usado nesse momento. Bom, o quinto ponto que eu queria falar é a ilusão de que você produzindo o que o Foucault chamou de um estado de polícia, quer dizer, um lugar onde todos os conflitos sociais são regulados pela polícia, também alguma coisa está fora da ordem, né? E como isso tem relação juridicamente, além do que o Zaffaroni chamou de direito penal do inimigo, com a política criminal de drogas. Então é engraçado, né? Em vez da gente repensar a política criminal de drogas, que já está repensada completamente nos Estados Unidos, já sendo aprovada aos poucos em vários estados, inclusive para uso recreativo, esse debate, que é um debate muito importante de ser feito no Brasil, nós estamos mais atrasados do que todos, né? Você pega esse debate na Bolívia, pega esse debate, não vou nem falar do Uruguai, que tem lá o grande Mujica, né? Na Argentina, em todos os lugares da América Latina, na Colômbia, que é um país, né, ainda, vamos dizer, com reminiscências de uma ocupação militar, ali negociando um futuro, a política criminal de drogas já prevê o uso descriminalizado de 20 gramas de maconha e 5 gramas de cocaína, se não me engano. Exatamente, tive um aluno que fez a dissertação dele sobre isso. Então, esse estado de polícia produziu algo que eu acho que já está embaixo, que era a estética dos caveiras, né? Até eu vi o comandante que está agora na PM, que é uma figura
muito interessante, o Coronel Ives, ele falando os efeitos daninhos que o filme Tropa de Elite fez também para a polícia. Né? No concurso da polícia hoje, quer dizer, ele aspira a ser um Capitão Nascimento, né? Aquele tipo de roupa. E eu me lembro que no massacre do Alemão, antes da UPP, aquele que teve 19 mortos, tinha um policial civil vestido de guerra, foi a capa da revista Época, né? Tinha assim, o sangue escorrendo, o corpo negro deitado no chão. Isso é uma das coisas, uma das capas, e a manchete era inovação na segurança pública, como desde Canudos, né, que é mais ou menos a mesma coisa, desde a chacina fundacional da República. Mas o que me impressionou é que, primeiro, ele era um policial civil, e aí tinha uma matéria sobre ele dava uma entrevista, coitado, ele está preso hoje, obviamente, participou do garimpo lá do... não, ele participou do garimpo, bom, mas ele dizia que o sonho dele era combater no Iraque. Naquele tempo ainda não tinham tomado aquela refrega, né? No Iraque ele ainda era no auge, mas então esse modelo bélico que vai produzindo aquele estado de polícia, né, que faz com que a praia de domingo seja uma escalada de um lado e de outro. Bom, estética dos caveiras, tropa de elite, tudo isso. Bom, e eu digo aqui nesse livrinho, baseado um pouco naquilo que eu disse, né, que a segurança é o efeito de uma porção de políticas públicas e coletivas que deram certo, que a segurança pública, tem um texto lindo do Nilo, eu sou suspeita para falar, que chama Criminologia sem Segurança, né, porque o paradigma da segurança, ele é interessante porque ele reside fora do seu próprio paradigma. Segurança não é você infestar de polícia, de armamentos, de câmeras. Segurança, você se sente seguro por outras razões que não são essas, né? Embora as pessoas tenham sido levadas a acreditar que se você botar 1000 policiais na Rocinha, você vai ficar seguro, e as coisas estão demonstrando que não é exatamente assim. E o contato com os moradores do Alemão, da Rocinha, tem demonstrado isso. Bom, então, eu acho que esses seriam esses pontos para a gente botar, não quero me alongar muito, porque isso é um debate, não é um seminário, né? Mas eu, lendo a Carta Capital hoje, tinha 2 frases, nunca me imaginei citando frases do Papa, mas o bagulho é doido mesmo, né? Então, ele diz o seguinte, está nessa matéria da Carta Capital hoje, falando sobre o escândalo da pobreza, promovendo estratégias de contenção que só tranquilizam e transformam os pobres em seres domesticados e inofensivos. Ele não usou pacificado porque, se ele fosse carioca, não fosse argentino, ele usaria a expressão pacificado, né? E a outra, ele diz que, nos tempos de hoje, a guerra está sendo usada como instrumento regulatório dos conflitos, não do tipo clássico, mas fragmentada e global ao mesmo tempo. Então, são coisas que eu li na revista hoje. Então, este modelo de segurança pública, baseado num paradigma bélico e de contenção dos pobres, porque ainda tem a regionalização. Uma das coisas que mais me injuriou com relação ao discurso que tinha é que as UPPs produziriam um policiamento comunitário, né? O Coronel Jorge da Silva trabalhou também com o nosso inesquecível companheiro morto Carlos Magno Nazaré Cerqueira, que implantaram então juntos o conceito de polícia comunitária na América Latina, nos anos 80 ainda, quer dizer, estamos aqui com a vanguarda, né, desse pensamento, dessa reflexão sobre o trabalho policial. Não tem, a UPP não tem nada de policiamento comunitário. O policiamento comunitário, por exemplo, ele era em Copacabana, como um todo. Um policiamento que é destacado, que somente para a favela, ele não pode ser bom como um todo, porque ele é um projeto de segurança na favela. Então, eu terminei lá o meu texto alemão muito mais complexo. Se fosse bom mesmo, não estava na Rocinha, o Complexo do Alemão estava no Leblon, Ipanema, na Barra, estava na cidade como um todo. Então, essa ideia de que o perigo mora na favela, o mal está na favela, e de que os pobres também só podem ser contidos
brutalmente, né, sob a forma de guerra, é uma ideia que eu não concordava desde o início. E, por último, fechando, uma política de segurança num lugar, não num território, o território inimigo é algo a ser recuperado, reconquistado, mas quando você está pensando em um projeto de segurança, o protagonismo tem que ser dos moradores daquele lugar. Quando vai fazer qualquer coisa no Leblon, vem a indefectível presidente da associação dos moradores, não tem nada contra, nem conheço, mas tal. E por que nas favelas não? Por que os favelados não são sujeitos das suas políticas de segurança, não são ouvidos? Tem um vídeo muito constrangedor que rolou no YouTube, na internet, que, se não me engano, era a chegada da UPP no Cerro Corá. E ele chamava-se um presidente da associação de moradores muito constrangido, alguém do BOP, e o comandante daquela operação ali, e ele dizia, nós vamos fazer coisas ruins aqui, revistar, nós vamos revistar, mas não existia nenhum espaço, era uma coisa tão atemorizadora, que eu, então, quer dizer, eu sou uma pessoa que, desde o começo, eu não concordo com a espinha dorsal do projeto, a visão do projeto, o embasamento teórico dele, né? O fato dele ser uma cópia de um projeto norte-americano de renúncia de ocupação de território, a falta de protagonismo, o olhar demonizante sobre as favelas, né? Os maus encontros que aqueles policiais também, assim, as circunstâncias em que aqueles policiais são obrigados a trabalhar de uma forma que eu acho que eles não compreendem e que só os põe mais vulneráveis, que também é algo que a gente está assistindo, né? Eu acho que ao longo desses anos que eu tenho refletido sobre a questão criminal, eu acho que eu nunca fiz um comentário que fosse, vou usar uma expressão antiga, desairoso, ou que fosse preconceituoso com relação ao trabalho da polícia, né? Eu tenho dito que, com a polícia entrando para, assim, o cerne da questão política, talvez os trabalhadores, a categoria de trabalhadores mais sofridos na contemporaneidade sejam os que trabalham com segurança pública, seja na polícia, seja na segurança particular. Então, esse é um outro fato, né? Quer dizer, os recuperadores de território também não parecem estar muito felizes, né? Porque eles têm também uma missão que é não se misturar com a comunidade, né? Então, com a favela, com o povo daquele lugar. Então, eu acho que é um projeto fadado a dar errado por esses pontos que eu falei rapidamente, não quero me alongar mais para não... Bastar. Alô? Eu passo a palavra agora ao professor Jorge da Silva. Com você. Bom, muito boa tarde ainda, né? Boa noite. Eu queria dizer que fico muito lisonjeado de ter sido convidado para esse debate. Honrado por estar na presença do Maurício Dias, que foi editor do Jornal do Brasil no tempo em que havia, né, uma outra visão dos assuntos atinentes às questões sociais, às questões econômicas do Brasil. E hoje nós temos, como a doutora Vera mencionou, a Carta Capital, né, que é ainda um lugar que pode quebrar aquilo que Stuart Mill falava, né, que nós temos as ditaduras das armas, mas para ele a pior ditadura é a ditadura da opinião. Quer dizer, e eu não tenho dúvida, nós estamos vivendo no Brasil uma ditadura da opinião. Quer dizer, ai de quem discordar de certas ideias correntes. Essas pessoas são massacradas e realmente é difícil você colocar ideias para serem analisadas, para serem discutidas. As pessoas não querem discutir. Há uma ideia e aquela ideia, a ideia boa, ótima, perfeita, e não há reparo a fazer. Nós tivemos aqui no Rio de Janeiro várias experiências importantes nas chamadas, aspas, comunidades.
nós tivemos os DPOs, os PPCs, tivemos um grande esforço quando o Dr. Nilo Batista era secretário da Polícia Civil, vice-governador e coordenador-geral da Segurança. Nós tivemos centros comunitários de defesa da cidadania nesses lugares. Mas como eram esses centros comunitários? Você tinha a polícia, a defensoria pública, você tinha Ministério Público lá na comunidade para apoiar, e tinha a polícia também, para apoiar a comunidade. Só que tem um problema. As pessoas que estavam no poder no Estado não eram apoiadas porque o que se queria da polícia, e eu era chefe do Estado-Maior, da Polícia Militar na época, o que se queria era o combate. Combate. Tem que combater. Ou seja, quando as pessoas às vezes ficam dizendo, né, tem que desmilitarizar a PM. Eu digo, mas como é que vai desmilitarizar a PM numa sociedade militarizada? Uma sociedade que só fala em guerra, combate. Quer dizer, foi Hitler que inventou o militarismo na Alemanha? Não. O militarismo estava lá, uma ideologia prussiana já estava na Alemanha. Hitler caiu como uma luva naquela ideologia militarista. E aí nós conhecemos tudo o que aconteceu no mundo. Posteriormente, nós tivemos, depois dos DPOs, dos PPCs, dos Centros Comunitários de Defesa da Cidadania, nós tivemos os GEPAs, Grupamento Especial de Policiamento em Áreas Especiais. A minha tese de doutorado foi comparando o GEPAI Pavãozinho, tinha um GEPAI lá, mais base de polícia, em alvenaria, inclusive, né, com a comunidade, com o batalhão da Maré. E mostrando, né, que a possibilidade que se tinha de você estabelecer nesses lugares, né, nessas comunidades, um modelo de policiamento que levava ordem não para combater as pessoas, mas para proteger as pessoas, com a participação delas, o que nós chamamos, né, e conceitualmente se chama polícia comunitária. Então, nessa minha tese de doutorado, eu mostrava que como aquelas medidas eram adotadas por governos que não estavam afinados com os ditadores de opinião, então essas políticas eram massacradas. Toda hora a polícia tem que ir duro, a polícia não faz nada, não deixa a polícia trabalhar. Ou seja, não deixa a polícia trabalhar, quer dizer o seguinte, a polícia tem que subir de fuzil e atirar. É o que as pessoas queriam dizer. Ou então, um ponto que normalmente é descartado das discussões, e a doutora Vera tem um livro que aborda isso muito bem, que é a história do Rio de Janeiro. Eu, às vezes, digo o seguinte, né, nessas campanhas de vacinação que há no Brasil, às vezes eu imagino que ideia que alguém deve ter aproveitado para fazer alguma coisa assim, meio, vamos dizer, fantasiosa. Eu estou fantasiando. Em vez de aplicar uma vacina na população, aplicaram uma vacina, mas uma vacina de esquecimento. Nós, brasileiros, temos uma dificuldade imensa de olhar para o nosso passado. Imensa. E quando olhamos para o nosso passado, olhamos por um passado só pelo lado positivo, pelo lado romântico do nosso passado. Com essa injeção de esquecimento, nós conseguimos esquecer que esta cidade foi centro de um regime escravista de 350 anos. A maior escravidão dos tempos modernos no mundo. Mais de 5 milhões de africanos trazidos para o Brasil. Mas mais de 5 milhões, isso é muito? Os Estados Unidos da América do Norte, que são normalmente escolhidos pela
pelos próceres da nação para fazer a comparação, eles tiveram 600 mil africanos feitos escravos. 600 mil para 5 milhões, 6 milhões, outros chegaram a 8 milhões. E o tempo que durou? E quando terminou? Nós não temos base de 4 para 5 gerações. Foi ontem que isso acabou. Mas nós não conseguimos, não é, analisar essas questões de hoje, levando em consideração esses fatos. Esses fatos são importantes. Porque essas pessoas, a maioria dessas pessoas que está nesses lugares, essas pessoas foram jogadas lá. Então, quando as pessoas dizem assim, não, está reconquistando o território, reconquistando. Que reconquistando? As pessoas sempre foram jogadas para lá. O Estado esteve ausente. Não, o Estado esteve presente jogando as pessoas para lá. Era uma forma do Estado brasileiro estar presente nesses lugares, era abandonando as pessoas ao léu. Quer dizer, não essa história de recuperar e o Estado ausente, não era Estado ausente, coisa no Estado, era a forma de estar presente nesses lugares. Então eu gostaria de tocar nesse ponto, né, da nossa história, porque a partir daí a gente começa a entender uma série de coisas hoje, né? Por exemplo, às vezes eu fico assim, eu não consigo, eu gostava de cantar, tocar violão, até essas coisas eu parei, porque eu não aguento. Olha só, eu vejo um repórter numa comunidade de colete à prova de balas, o tiroteio comigo, ele dizendo, estamos aqui numa comunidade pacificada, está havendo um tiroteio. Que maluquice! Que maluquice! É engraçado. Não, mas é trágico. Quer dizer, e não é um repórter, são muitos fazendo a mesma coisa. Estamos aqui, mataram 2, mataram um PM. Aliás, não há lugar no mundo em que mais se mate e que mais se morra. Quer dizer, sempre temos aí o relatório que acabou de sair, né, no Fórum de Segurança Pública, o Rio de Janeiro, a polícia do Rio de Janeiro é a que mais mata no Brasil, possivelmente no mundo. O relatório não diz isso, eu estou especulando, e a que mais morre. Então você tem um modelo que produz uma matança de traficantes, não traficantes, senhoras, crianças, as crianças tendo que deitar no chão das escolas para não levar tiro, e às vezes levando tiro mesmo deitadas. Crianças sem aula durante semanas, por causa do tiroteio com a polícia, traficante com traficante. E o Rio de Janeiro está uma maravilha. O modelo é um modelo perfeito. Bom, você está falando isso, você é contra o modelo? Não. Agora, não vamos chamar de pacificação uma mera ocupação policial e militar. Nós temos, no Rio de Janeiro, um modelo de ocupação. As comunidades estão ocupadas, policial e militarmente. Quando eu tenho aqui também, Gerinha, vários textos que eu costumo colocar lá no meu blog, porque quando o Maurício era editor do Jornal do Brasil, quando eu mandava uns artigos para lá, ele publicava. E algum tempo eu também jogava alguma coisa em outros jornais e publicava, mas depois que eu comecei a falar essas bobagens, ninguém mais publicou nada. O Jornal do Brasil realmente, praticamente, né, acabou. Aí eu tive que criar um blog para poder, pelo menos eu escrevo aquilo ali, aí depois tomo meu uísque e vou dormir. Desabafo do meu blog. Escrevi várias coisas aqui a respeito, não é, das UPPs e tal. E essa primeira coisa que eu acho que nós vamos combinar aqui, né? Essa plateia, eu imagino que seja uma plateia, pessoas que estão aqui porque querem refletir sobre essas questões. E eu proponho que deixemos de chamar essas comunidades que têm UPPs, deixar de chamá-las de comunidades pacificadas. Vamos chamá-las de comunidades
ocupadas. Porque no início dizia-se que não, nós vamos fazer uma UPP social. A UPP social é mídia. UPP, olha que maluquice. UPP, Unidade de Polícia Pacificadora Social. Mas, olha, meu Deus do céu, será que eu estou sendo muito racional? Ou eu estou sendo... Eu não consigo entender isso. Aí não, e o próprio secretário de Segurança, né, que quando chegou aqui achava que era tudo na base do confronto, o governador, não, confronto, ficaram 2 anos dizendo que era confronto, aí viram que realmente a coisa estava degringolando cada vez mais e descobriram a pólvora. Né? A unidade lá, o GPAI do Pavãozinho Cantagalo, objeto da minha tese de doutorado, virou o PP. Quer dizer, mudaram o rótulo e mantiveram o conteúdo. Bom, é verdade que aumentaram significativamente o efetivo daquela unidade. Muito bem. Um outro ponto para o qual eu gostaria de chamar a atenção é o que está acontecendo na Maré. Em março, eu escrevi 2 ou 3 textos sobre a ocupação da Maré. Primeiro, eu perguntava, a presidente da República vai decretar estado de defesa? Eu queria saber se ele decretar estado de defesa. Porque para que as Forças Armadas atuem, né, numa determinada área do Brasil para manter a ordem, é preciso que a presidente decrete o estado de defesa ou o estado de sítio, se for uma convulsão muito grande, ou se houver guerra. Não havia nada disso. E fizeram lá um arranjo, quer dizer, um jeitinho brasileiro, não sei o que, dei ordem, não sei o que e tal. E aí... vai a Constituição para o espaço. A Constituição fica para o espaço. Bom, muito bem. E aí, a procuradora do Ministério Público Militar, quando estavam anunciando a ocupação da Maré, disse, não, que lá os militares vão revistar as casas, que vão, mas é possível, a procuradora, quer dizer, o Ministério Público é o instrumento que a sociedade tem de defesa da cidadania e de defesa dos interesses coletivos, de interesses da coletividade. A procuradora do Ministério Público Militar dizendo que muitas vielas naquele lugar, na Maré, então era legítimo que fossem expedidos mandados de busca domiciliar coletivos. Ou seja, toda a Maré, ou em vários trechos da Maré. Se nós estivéssemos numa guerra, né, talvez isso se justificasse. Bom, não, mas aí o Exército vai tomar conta. E o que está acontecendo na Maré? E que ninguém, quer dizer, que ninguém, poucas pessoas sabem. Tiroteios, enfrentamentos com militares das Forças Armadas ferindo, matando. E continua, os traficantes estão lá. Os traficantes estão lá, os traficantes estão na Rocinha, os traficantes estão no Alemão, estão na Maré, os traficantes estão aí, nadando de braçada. E a polícia morrendo e matando. Que modelo é esse? E as pessoas não podendo sair às ruas. Não podendo... não posso pegar o ônibus porque vai ter assalto no ônibus. Não vai de carro, mas pode ter arrastão. Ora, eu acho que nós precisamos repensar. Não. Quando eu vi a proposta desse debate, eu me animei porque é o seguinte, de repente você não tem que discutir a segurança pública, tem que discutir apenas o PP. Então o PP virou uma panaceia. Uma panaceia. Então, o Rio de Janeiro tem uma política de segurança, chama-se o PP. Aí como é que ficam as outras providências, as outras medidas de segurança pública, a prevenção policial, a prevenção primária, que não é uma prevenção necessariamente policial? Quer dizer, como é que fica assim? Ou seja, se você tivesse, né, esse modelo de UPPs como parte de uma política mais geral, aí dá para entender. Mas quando você entende, ou passa a entender que uma política de segurança não é de uma cidade,
A PM não quer dizer Polícia Municipal. PM quer dizer Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. O município de São Gonçalo, do outro lado da Bahia, eu moro em Niterói, talvez seja por isso que eu fico sempre dando esse exemplo. O município de São Gonçalo, numa estimativa feita pelo próprio IBGE há 2 ou 3 anos atrás, possui 1.025.000 habitantes. Quer dizer, com certeza deve ter 1.100.000 habitantes hoje por aí. 1.100.000 habitantes. O batalhão de São Gonçalo, para policiar toda essa população, veio perdendo efetivo. Quer dizer, você começa com esse modelo de o PP tem que tirar a gente da periferia e colocar na capital. E formar mais policiais e colocar na capital. O batalhão chegou a ter 650 policiais militares agora, até foi pouco tempo. Agora o governador Pezão está tentando consertar isso, remediar isso. Muito bem. 650 policiais militares para 1.100.000 habitantes. Rocinha, mais de 700 policiais militares. Além de sendo que a Rocinha tem ainda o batalhão do Leblon, daqui da área, e ainda tem aqui as outras unidades na capital, que é o batalhão de choque, o BOP e outras unidades aqui na capital. E as outras UPPs, que tem a sua maioria na capital também. Quer dizer, como é que se pode ter uma política global em que você tenha um município com 1.100.000 habitantes com 650 policiais e uma comunidade com 700, mais de 700 numa área que há outros batalhões? Não pode dar certo. Bom, nós vamos admitir a seguinte hipótese. Não, nós vamos fazer isso aqui porque aí nós controlamos essa área e depois nós expandimos paulatinamente para o interior. Não. Nós constantemente temos tiroteios aqui na Rocinha, na Mangueira. A Mangueira não pôde ter um ensaio. Quer dizer, então, se a ideia era, bom, vamos manter, vamos conseguir fazer um cinturão aqui de segurança nessa área, depois nós vamos expandindo. Não era isso. Então agora, eu imagino que nós estamos realmente diante de um impasse para resolver essa questão. Tiroteios na Maré, no Rio, deixam um morto e um ferido. Dia 3 de 11 agora. Tiroteio com os militares das Forças Armadas. Homem morre após tiroteio com tropas do Exército na Maré. Soldado do Exército é baleado após tiroteio com criminosos na Maré. Criminosos fugiram e ninguém foi preso. E vai por aí uma série de matérias. Quando o governador Pezão, vice-governador, assumiu o governo, eu fui contemporâneo do governador Pezão como secretário de Estado. Ele era secretário de Estado do governo e eu secretário de Direito Humano, então nós éramos colegas secretários. E ele tem uma pessoa muito afável, uma pessoa... eu tenho um muito bom relacionamento com ele. E aí fiz no meu blog, fiz uma sugestão e um pedido ao vice-governador que estava assumindo o governo naquele momento, quando o governador Cabral saiu. A sugestão era que ele interviesse nessa coisa de você ter uma polícia voltada unicamente para um determinado setor da cidade do Rio de Janeiro, especialmente a Zona Sul. E que ele olhasse, ele como homem do interior, olhasse também para o Grande Rio e para o interior. Esse foi a sugestão. E o pedido foi que ele não se deixasse levar pelas luzes. Uma pessoa simples como ele, de repente, as luzes, que luzes? Luzes que as pessoas querem puxar. Quer dizer, de repente, para que o governador fosse novamente morar no Leblon, jogar tudo para o Leblon,
jogar tudo para a Zona Sul e esquecer a sua origem. Então eu fiz esse pedido a ele. Um outro ponto que eu gostaria de sublinhar aqui recentemente houve um tiroteio muito grande na Maré, não é? Tiroteio tremendo, pessoas... não me lembro se houve pessoas mortas, mas houve pessoas feridas nesse momento. Isso aconteceu tem uns 2 meses, mais ou menos. 4 de novembro. Não foi qual foi antes, foi um pouco antes, mas não vem ao caso. Depois de todas aquelas escaramuças, olha o que eu leio. Lideranças da Maré se mobilizam para cobrar mais segurança na região. Ué, as Forças Armadas não estão lá. Porque aquilo que o doutor Avera falou. Mas se as Forças Armadas estão lá, exército, fuzileiros, né, com tanques, canhões, ué, os traficantes estão lá, tiroteando com as tropas militares. Aí há uma escaramuça tremenda, pessoas correndo, as pessoas apavoradas, aí as lideranças da comunidade se reúnem para pedir mais segurança. O que eles querem agora? Quer dizer, na Maré, o exército está lá, sei lá, a marinha, aeronáutica, escoteiro, fuzileiro, sei lá, deve ser mais ou menos tudo isso que as pessoas querem. Eu estou dando essa volta toda para mostrar que nós estamos num mato sem cachorro. Não temos como sair dessa. Qual é a população da Maré? A Maré tem mais de 130 mil moradores. Mais de 130 mil moradores. Isso equivale a uma cidade... Sabe quantas cidades no Brasil tem uma população maior do que a da Maré? O Brasil tem 5.570 municípios. Sabe desses municípios quantos têm a população superior à da Maré? 220. Ou seja, pretender controlar uma cidade de 130 mil habitantes com o exército, ou é uma pachotada, ou é burrice mesmo. Ou então há outros interesses, há outras intenções. Bom, a eleição acabou, de repente as pessoas vão colocar... Eu estou já excedendo meu tempo, né? Bom, gente, deixa eu ver se tem mais algum pontinho aqui que eu gostaria. Procedimento de pouso. Procedimento de pouso. A questão das drogas e das armas. Eu sou integrante da LI Brasil, Law Enforcement Against Prohibition, agentes da lei contra a proibição às drogas. Eu sou vice-presidente dessa organização no Brasil. E eu pergunto o seguinte, esse modelo que está no mundo, o modelo de proibição penal, policial, carcerário, né, ele tem uma premissa que é falsa. Ou seja, nós precisamos proteger a juventude, porque o jovem, ele vai se drogar, ele não vai estudar, ele vai brigar com a mãe, com a irmã, ele vai, em suma, vai desagregar a família. Então nós precisamos proibir para que isso não aconteça. Nós temos que proteger a juventude. Então, para proteger a juventude, né, não só com relação a isso, mas os danos familiares, danos comunitários, mas nós temos os danos coletivos dessa proibição. Nós vivemos no Rio de Janeiro uma matança, uma das maiores matanças do mundo por causa dessa repressão. Quer dizer, o modelo repressivista que tem a pretensão de proteger a juventude mata pelo menos umas 50 vezes mais jovens do que protege. É só comparar o número de jovens, né, que morrem por overdose com aqueles jovens que morrem a base do tiro. E outra coisa,
O presidente Calderón, eu estive no México quando ele, numa grande reunião de ministros de Segurança Pública das Américas, eu fui como representante da UERJ, mandado pelo reitor, ele se vangloriava, ele tinha acabado de assumir, que ia colocar as Forças Armadas na rua para resolver a questão das drogas. Quer dizer, empurrado pelos norte-americanos, ele colocou as Forças Armadas contra os cartéis. Conclusão, os cartéis proliferaram, né? E eles tiveram um aumento naquele período de 30% de homicídios. Foi mais de 60 mil homicídios no México em função da guerra às drogas. E agora nós estamos lá diante de um tremendo impasse. Ou seja, e o presidente Calderón foi aos Estados Unidos em 2010 reclamar de quê? Foi reclamar de que ele está fazendo um esforço muito grande de colocar as Forças Armadas contra os cartéis, mas que os traficantes estavam guerreando as tropas legais com armas vindas dos Estados Unidos. Ou seja, os traficantes mexicanos guerreavam as tropas legais com armas provenientes dos Estados Unidos. E outra coisa, e mais, tropas legais também utilizando as mesmas armas. Que doce para a indústria de armas. E aí eu começo a desconfiar. Por que essa guerra não pode acabar? Essa guerra não pode acabar, a indústria de armas vai falir. Não pode acabar. Nós temos que continuar aqui matando e morrendo. Então, era mais ou menos isso que eu gostaria de dizer. De repente, a gente pode voltar ao assunto. Obrigado. Bem, nós temos... Eu estou aqui, minha veia jornalista, velha veia jornalista, doido para fazer umas provocações, mas eu acho que as pessoas têm direito. Eu abro, nesse momento, a possibilidade de perguntas. Tem várias aí, enfim, Ladies first, tem aqui primeiro. Você pode perguntar daí, porque dá para... será preciso? Eu não sei se... Dá para escutar, vai? Dá? Só um minuto, não seria preciso gravar? Não sei como é que funciona essa coisa. Porque aí você poderia eventualmente vir aqui... você pode ir ali perguntar no microfone. Pode melhor trazer não vem até aqui, não vai até lá. Pega o da Vera, ó. Tá mais perto. Da Vera? Dá para ouvir. É melhor uma pessoa chegar aí até o palco, não? Eu propus. Para adiantar o expediente. Aí adianta, mais gente dá opinião aí, organiza uma filinha aí, agora está aí seu primeiro. Ali tem cadeiras que podem ser ocupadas. Faz uma filinha aí, vai lá, troca aí. Fica essa coisa formal, muito formalizada, Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando desse, não sei se um debate, uma conversa, né? E meu nome é Tânia, eu sou aluna da UERJ, do curso de Psicologia, me formei pela UERJ, fiz o meu mestrado lá em Psicologia Social e agora eu estou no meu doutorado dentro de um programa de Psicologia Social, sou psicóloga da linha do desenvolvimento e trabalho com essa questão, né? O meu interesse sobre essa questão de favela é bastante forte na minha pesquisa desde a graduação, mestrado e agora no doutorado, porque eu sou moradora da comunidade da Rocinha, né? E tenho interesse em estudar jovens dentro desse contexto e pude coletar dados, né, antes desse processo de ocupação com jovens moradores de duas comunidades, Rocinha e Vigário Geral, comparando os efeitos da questão da violência no comportamento de risco dos jovens dentro desse contexto. Como psicóloga, a gente sabe, e foi muito feliz a fala do professor quando diz que o jovem ele tem características específicas dessa fase de desenvolvimento. Então, como lidar com essas questões de impulsividade, de agressividade dentro de contextos, mas que podem ser motivadas por características como as da violência, por exemplo.
Vou ser um pouco sucinta e o meu questionamento é mais como uma jovem pesquisadora de levantar pontos, de problematizar essa questão da própria ocupação e da ideia da UPP como uma solução de um problema, acredito eu, histórico, que vem, e aí mais uma vez retomo a fala do professor, um problema histórico que foi de empurrar essas pessoas para ocuparem esses lugares à margem da sociedade, e aí o termo à margem para marginalização ficou uma questão muito próxima e permeável entre essas duas questões, e daí a falta de infraestrutura, uma ocupação de um território de uma maneira irregular, a própria geografia, o que dificulta, por exemplo, a fiscalização, as questões, né? Então, para suscitar assim uma provocação, eu fico me perguntando, né? Em função desse processo de ocupação e tomando agora, acho que mais de 36 favelas do Rio de Janeiro, a considerar que na favela do Dona Marta, na zona sul do Rio de Janeiro, não se houve questionamentos em relação ao processo não veiculado pela mídia, o que pode ter acontecido lá que deu certo, que não deu nas outras 32 comunidades? E como não pensar num projeto? É claro que a gente pode suscitar aqui uma série de questões em relação a problemas de corrupção na polícia, a legalização das drogas, que tem outras nuances, mas eu fico me perguntando como retroceder ou pensar em outras questões, considerando, e aí eu, como moradora da Rocinha, fico me perguntando, como pensar sobre isso num território em que, historicamente, morreram-se muitos jovens com a questão das facções rivais lutando para a ocupação, e aí se usa, a professora falou muito bem da questão do uso do território, mas é assim que as facções criminosas fazem a ocupação desse espaço, defendendo o território para vender a droga, que aí não é só a maconha, outras drogas também se inserem nesse contexto. Então a minha pergunta é nesse sentido. Obrigada. Você dirige sua pergunta especificamente? Não, eu dirijo a mesa em função dos pontos que eu coloquei. Obrigada. Obrigado. Eu queria falar, eu só pediria, sem querer ser deselegante, que a gente reduzisse as perguntas para permitir que o maior número de pessoas participassem. Eu agradeço. Boa noite a todos. Meu nome é Evandro, eu sou maco, eu sou indígena, sou açureni, não sou acadêmico, não sou filósofo, sou indígena. Então, minha pergunta, eu quero falar uma coisa. Em relação à violência, quando nós estávamos na aldeia Maracanã, estive conversando com um comandante da Polícia Militar e falei para ele, poxa, o senhor vai invadir uma aldeia, a aldeia Maracanã aqui, porque nós queremos transformar esse território numa universidade. A universidade onde nós vamos passar nossos conhecimentos, né? Aí um comandante da Polícia Militar, não, mas nós não queremos universidade não, nós queremos destruir. Então, eu fico assustado, porque eu acho que muita filosofia, para nós indígenas, no meio do mato, nós não temos muita filosofia, muito blá 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 blá, não. Não seria melhor, olha só, na minha ignorância, quando se fala de ocupação, é ocupar com universidade, escolas, creche, profissionalização, dando direitos à sociedade, porque quando se coloca a polícia, você reprime. Então, a unidade de pancada no povo, só queria entender como é que um representante do Estado falou para mim que não queria universidade, a gente queria destruir mesmo. Então, a violência é fruto disso. Para nós indígenas, não sou formado em nada, eu acho que essa é a minha visão. Eu acho que essa política está muito errada do Estado. Aqui logo para adiantar o expediente. Boa noite à mesa. Só reitero para a gente ser objetivo. Tá, meu amigo, eu mal comecei a falar, o senhor quer me censurar já? Olha só, é o seguinte. Não estou censurando nem tem medo. Tá legal. Não, o senhor quer. Eu mal comecei a falar. Eu não admito. Tá legal. Então é o seguinte.
Eu fiquei realmente decepcionado com a mesa. Estou aqui falando por essa razão. O senhor já se antecipou. Então é o seguinte, eu como cinéfilo, eu fico feliz quando eu vejo um filme tipo A Queima-Roupa e Sem Lei. São dois documentários maravilhosos que explicam bem o que é a violência, o que se faz, a enganação que os teóricos fazem com o povo. E eu sou povo, entendeu? Mas não sou mas nunca me convenci de ser enganado por teórico nenhum, de assunto nenhum. Então é o seguinte, eu leio muito, inclusive sou leitor da Carta Capital, e amo esse lugar aqui, que assisti grandes filmes como cinéfilo, e agora estou amando muito mais como uma grande livraria. Eu saldo a importância desse debate por essas duas razões. Então é o seguinte, eu me entusiasmei em dar uma palavra, porque a professora falou ali, de um cara que teve a coragem de ser negro, consciente politicamente e honesto nas seus pontos de vista, que é o Milton Santos, que ele falou o seguinte: nós vivemos num país onde todos aqueles que buscam o poder não resolvem porra nenhuma, só buscam o poder por privilégio. E nós tivemos um exemplo agora de um canalha, de um juiz, onde uma funcionária, cidadã corajosa, tentou fazer dele uma pessoa comum e está aí, foi punida. Atos como esse provocam mais violência do que simplesmente teorias. É só isso que eu queria falar. Muito obrigado. Quem é o próximo? Eu queria insistir em que as perguntas fossem abreviadas, intervenções, senão não haverá tempo, porque a livraria fecha às 9 horas, não haverá tempo para resposta. Então eu peço objetividade, por favor, e não me sinto por isso censor. Serei, sem dúvida. Boa noite, eu sou Gustavo, sou mestrando em Psicologia, cientista social e mestrando em Psicologia Social lá da UERJ. Perguntar para o professor Jorge e para a professora Vera, pensando a forma de atuação, o controle estatal como a forma principal de atuação do Estado e das classes altas, das elites detentoras do Estado, como a marca de atuação nesses territórios, até que ponto essa nova forma de policialização do espaço público da favela prejudica mais ainda a integração desse espaço, dessas comunidades no conjunto da cidade. Queria pedir para o professor Jorge, para a professora Vera que comentassem a respeito disso. Obrigado. Boa noite. Queria fazer uma pergunta em relação a um lançamento de um livro que foi feito há poucas semanas atrás do professor Inácio Cano, da UERJ. Houve um lançamento de um livro onde houve muita polêmica porque os alunos tentaram não fazer o lançamento desse livro, porque em parte eu não cheguei a ler o livro ainda, li alguma resenha, mas ele conclui de alguma forma com um discurso que de certa forma se coaduna com o do governo atual, de que a política tem dado certo porque tem reduzido homicídios. E eu queria saber qual é a resposta que os professores dão a esse argumento em si, que você está falando de pessoas negras, de policiais e moradores de comunidades que morrem nesses conflitos. E o PP, de certa forma, diminuiu esses homicídios e as taxas têm sido as menores de muitos anos. E também tentar encaminhar no meio sentido, a pergunta seria qual é a relação que vocês têm com a opinião pública a respeito do PP, não só a opinião pública em geral do Rio de Janeiro, do Estado, que pelo visto está aprovando pela terceira vez a política de segurança do Estado, mas das próprias comunidades ou favelas, e não sei se já existe alguma pesquisa sobre a aprovação das UPPs pelos próprios moradores, mas se a gente tivesse um resultado positivo da comunidade a respeito desse projeto, qual seria, se a gente teria que refazer enquanto teóricos, enquanto acadêmicos, a nossa opinião sobre isso. Ok, obrigado. Posso fazer rápido? Duas ponderações. Uma, a gente tem uma empresa... Só um minutinho. Faz você e depois mais um e a gente dá tempo para eles responder. Mas tudo bem, posso, por favor, faça a sua pergunta. Como ninguém citou, primeiro a gente tem uma empresa aqui chamada, em São Gonçalo, Condor Não Letal. Exatamente a empresa que treina os nossos policiais. Né? Não vejo a citação e eu acho que é muito importante que a gente faça essa referência. Segundo, o processo de privatização da segurança, que é um outro tema muito importante. Até porque vale a pena a gente lembrar, a ONU até hoje não regulamentou as empresas
militares de segurança privada. Não existe acordo ainda sobre isso. Uma outra ponderação é em que estágio a gente está vivendo, particularmente que a gente chama de democratização, tendo presenciado episódios em 2013 da polícia prendendo pessoas e forjando provas ao velho estilo da ditadura militar. Boa noite, meu nome é Naite Júnior, eu sou publicitário de formação, nasci numa comunidade negra, rural, tradicional, atualmente a gente chama de quilombo, mas pesquisador, CNPq, e só dei essa carteirada aqui que também era muito... A doutora Vera tem um livro caro, que se faz caro por conta do conteúdo, que é maravilhoso, que traduz mais ou menos assim, que cada vez ela começa com a história dos malês na Bahia, cada vez que se agrava o medo na sociedade, se providenciam medidas repressivas. E o Estado, com isso, se fortalece por conta do medo. E aí eu vou fazer a pergunta, sem aprofundar muito. Bom, o projeto de UPP, professor Vera, professor Jorge da Silva, decano sempre de todos nós do Instituto Republicano, pessoa por quem a gente tem o maior respeito. O programa da UPP, aqui no Rio de Janeiro, primeira pergunta, será que não tem um fundo político, um momento político de estabilização do governo do Sérgio Cabral, quando nos 2 primeiros anos ele balangou e não tinha estabilidade ali, e aí saca da cartola ele ou Beltrame, a gente não sabe quem, essa ideia. Primeiro isso, se não tem esse fundamento político de sustentação, mais ou menos, professora Vera, à luz do medo. No segundo ponto, será que ele não teve, aí já um processo eleitoral, também uma base político-eleitoral da manutenção do poder que o companheiro diz ali que é poder para bem pessoal, para privilégio. Tá. Isso, a primeira pergunta. Agora, a gente vê, por conta, eu acho que é muito claro, da implantação da UPP, o vazador dos criminosos de vários setores, normalmente de uma forma mais específica, os traficantes, para o interior de todo o nosso estado. Eu tive a oportunidade de estar numa cidade chamada Santo Antônio de Pádua. Pádua é uma cidade pacífica no interior do estado, tranquilamente. Entrando em Pádua tem lá um CV enorme de um lado da cidade, da entrada, do outro lado um ADA. O conflito já está posto ali. E aí, passando uma semana lá com o pessoal fazendo um trabalho, a gente soube que tinha um rapaziada que saiu daqui que foi para lá. Cabo Frio está estancado, o YouTube está com material aí à vontade. Eu sou de uma comunidade negra rural tradicional de Paraty, cidade mais bonita do Brasil. Nasci lá. O terceiro comando está instalado lá. Tudo isso fruto, sem chance, sem medo de ser feliz, de uma expansão, de uma política de ocupação aqui na cidade do Rio de Janeiro, denominada UPP. Segunda pergunta. Será que essa política aqui na cidade do Rio, como o professor Jorge colocou, expandindo esses criminosos para o interior do Estado, será que essa política não vai gerar... desculpa, deixa eu fazer uma outra colocação. Para concluir, tem se falado do combate às drogas através da UPP. A gente não teve, não sou usuário, a gente está no asfalto, a gente não teve aumento do preço de nenhuma bala de cocaína, nem de um papel, nem de uma mutuca de maconha. Não houve aumento desse preço. Olha,
Não houve aumento porque a procura, o comércio está estabilizado, a lei de oferta e procura está mantida. Isso é um fato. Então a OPP aí não foi feliz. Agora a pergunta, será que a exportação, a propaganda da exportação desse projeto não tem prejudicado um pouco a intenção dos políticos que estão no poder hoje? Quer dizer, o Pezão, filhote do Sérgio Cabral, essas duas perguntas que eu queria ter colocado. Obrigado. Nós temos apenas 20 minutos para responder. Cada um usa 10 minutos. E você pode, por favor, Vera, começar. Obrigado. Vamos lá. A pergunta da Tânia era como retroceder, né? Eu acho que esse é o grande problema, né? Inclusive é o problema que se apresenta para os gestores públicos em questão. Eu acho que o rei está nu, mas ainda não é possível dizer isso, né? Eu acho que nós vamos ter um problema no estado do Rio, devido também, eu não sei se o professor Jorge da Silva concorda comigo, mas a quantidade de concursos de entrada de policiais, né? Quer dizer, o número, cada vez que eu acho que como retroceder do estado de polícia, né? Você está pensando localmente na Rocinha, que é o teu bairro, mas o que aconteceria... eu acho que depende do projeto que for feito de retroceder. Eu acho que para retroceder, a primeira coisa que você tem que dizer cabalmente, de uma forma... Não, eu estou dizendo, né, quem está à frente desse projeto é dizer, bom, o projeto não deu certo, nós vamos ter que caminhar num outro sentido. E aí eu sou radical nesse ponto de achar que os moradores da Rocinha têm a solução para isso. Não está isso a nível nem de polícia, nem de secretaria de governo. Eu acho que as forças locais, né, e é engraçado dessa guerra que se faz, né, são políticas de guerra, mas não tem as negociações que você faz numa guerra, né? É uma guerra contra um capeta, alguém que é inominável, é uma guerra que tem elementos de discurso religioso, porque você está combatendo o mal. Então ela não tem, eu acho que nós temos que construir um projeto para retroceder isso, pensando em mudar a política criminal de drogas, em desmobilizar efetivos, né? Eu tenho um livrinho que se chama Introdução Crítica à Criminologia, cadê o menos caro que o meu da cidade do Rio de Janeiro. Mas nesse livro eu tenho, quer dizer, eu penso o seguinte, nós tivemos no estado do Rio de Janeiro, nos últimos anos, a maior tragédia ecológica do Brasil, que foram as chuvas na Serra. Eu soube na época que eram mais de 1.000, depois eu soube que eram quase 2.000 pessoas mortas naquele momento lá. Então, eu penso o seguinte, e pensando também em outra coisa, quando caiu o bondinho de Santa Teresa, eu me lembro que não tinha como socorrer aquele monte de vítimas e tinha um monte de policial da UPP olhando assim e coçando a cabeça. Então, eu acho que ampliar o sentido de segurança. Os tempos que vêm aí são tempos de catástrofes ambientais profundas. Nós estamos vendo a questão da água e tudo. Eu acho que a gente tinha que pensar a segurança de uma forma mais ampla e ver uma maneira de pensar o desarmamento e a desmobilização de tantos policiais no sentido deles serem agentes desse outro sentido da segurança pública. Então, eu acho que essa seria uma forma de retroceder. Tem escrito sobre isso, porque eu acho que o problema, nós não estamos vendo esse problema agora, mas nós vamos ter um problema que é como desmobilizar, né? São Paulo já está com 90.000 policiais, se não me engano, 100.000 policiais, cerca de 60.000 agentes penitenciários, eu não sei se eu estou enganada. Então, essa loucura que aconteceu no estado penal, no estado, que o Luiz Vacan chama de estado penal, que de repente você tem menos professores, menos médicos e problemas de segurança. Então, talvez estender o sentido de segurança na própria Rocinha. Então, acho que essa seria uma saída honrosa para todos nós. Vando, da aldeia Maracanã. Pois é.
estamos juntos, eu acho que o sentido da ocupação é esse. O companheiro que falou do Milton Santos era mais um desabafo, assim, né? Não tinha exatamente uma questão. Peço perdão por não ter decepcionado, da minha parte. O Gustavo, que a pergunta era sobre controle estatal, né? Cadê o Gustavo? Tentando... A tua pergunta era... Até que ponto, pensando no controle como marca da atuação estatal, essa ação de policialização prejudica mais ainda a integração das favelas? Eu concordo com você. Eu posso dizer, né, para a gente ter que responder rapidamente, que eu concordo com você. O controle, ele não se dá só pela polícia, você tem a ideia de um controle informal, que é feito pela escola, pelos laços de vigilância, de vizinhança, não é a palavra vigilância, mas pelos laços de vizinhança. Então, você tem formas de manter uma cidade segura, né? Então, eu acho que o controle truculento, né, com esse modelo de polícia bélica, vai produzir, ao contrário vamos dizer, da fábula global, no sentido da Rede Globo, de que agora está todo mundo integrado, é justamente ao contrário, eu concordo com você. A redução de homicídios da UPP, os números aqui do Rio são meio torturados, assim, né, tadinho? São os números, assim, né? Porque quando você diz, lógico, você bota 700 policiais na Rocinha, reduz aqui e espirra para lá. Isso aí é uma coisa óbvia, né? A região dos lagos, a Baixada Fluminense está vivendo um momento de crise muito grande, de altíssima letalidade, e tem um dado no Rio, que é meio uma caixa preta, que alguns alunos, tem ali até a Roberta, que fez a dissertação de mestrado dela sobre o PP, que tem dados interessantes ali sobre o aumento, principalmente da prisionalização de jovens no Rio de Janeiro, em função disso, mas são o número de desaparecidos no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, nós estamos com um número anual de 5.000 desaparecidos, que é um número assustador, principalmente quando a gente pensa desaparecido como, vamos dizer, uma categoria, né, os desaparecidos da ditadura. Então, os desaparecidos de hoje, é lógico que seria leviano, eu não tenho essas informações, ninguém conseguiu ainda entrar nessas estatísticas, mas conversando um pouco com isso, professor Nilo, é óbvio que os 5.000 desaparecidos não podem entrar na conta da letalidade policial, dos conflitos entre grupos que dominam o varejo do mercado de drogas no Rio de Janeiro. Mas se 10% desses desaparecidos, apenas 10% desses desaparecidos foram mortos, os índices de homicídio que a gente tem mudam completamente de figura. Então, as fábulas da redução de homicídios, que reduz aqui, mas aumenta ali, então eu acho que isso não existe na prática, quer dizer, ou pelo menos eu não tenho essa... Ok, time's over. As guerras terceirizadas, né, as guerras hoje, né, quer dizer, os soldados são mercenários, né, são terceirizados, isso é um movimento que começou lá com o Bush, e por fim, Knight Jr., né, eu acho que eu estou repetindo um pouco o que ele falou, essa ida para o interior, né, diminui o homicídio aqui ou não, em alguns lugares até não diminui, mas ele espalha para os outros lugares. A politização dessa... A politização, com certeza. Toda a campanha era um pouco isso. A UPP, tanto que tinha até uma coisa agressiva do Globo, mas você é contra ou a favor da UPP? Se você fosse contra, já não tinha nem mais conversa. Com certeza foi um projeto eleitoral negocial, né? Porque até um empresário, não vou citar o nome para não fulanizar, mas que agora está quebrado, comendo caco de vidro, participava do financiamento das UPPs. Então, quer dizer, vou usar uma expressão brisolista, é um contubérnio, é um cogumelo de interesses, né, que reuniu esse conjunto de atores que não são os interesses do povo brasileiro, muito menos do povo das favelas do Rio de Janeiro. Desculpa. Obrigado. Eu estou voltando de Manaus, participar de um grande evento lá, e eles têm lá vários projetos na área da segurança pública, eles me pediram para ir lá, falar e tal, tudo bem. E aí, o PP lá, uma coisa boa, não é, coronel? Tá.
Aí eu descobri o seguinte: o noticiário nacional não leva os problemas que acontecem aqui. Nós sabemos o que está acontecendo aqui porque o noticiário local é que fala que houve assalto ali, mortes na Rocinha, mortes no Alemão, que atacaram o exército na Maré. Isso nós sabemos que estamos aqui no Rio de Janeiro. Quem está fora do Rio de Janeiro imagina que isso aqui está tudo uma maravilha, o PP, o exército, está tudo tranquilo. Então vocês vejam como a manipulação da própria informação, como ela é trabalhada. Quer dizer, para dizer que para o Brasil inteiro que esse modelo deve ser exportado. E uma outra, vou agora entrar nas perguntas, né? A questão aqui da ocupação das comunidades, e uma coisa que a doutora Vera está enfatizando é que a participação da comunidade. Uma vez, alguns anos atrás, o secretário de Justiça do Estado de Pernambuco, eu estive lá algumas vezes falando e tal, não, ele queria me contratar para eu ser consultor da Secretaria de Justiça de Pernambuco, porque eles estavam com uma dificuldade muito grande lá de a polícia trabalhar junto às comunidades, principalmente uma grande comunidade que eles têm lá em Pernambuco. E por quê? Porque as pessoas estavam reclamando muito da polícia e tal. Então ele queria que eu fosse lá para ser consultor, para ver como é que a polícia poderia trabalhar naqueles locais. Eu disse: não me contrata não. Pergunta à comunidade. A comunidade sabe. Alguém imagina que a comunidade não quer a segurança? A comunidade quer a segurança. Pergunta ela, que ela diz como é que deve ser feita a segurança. Uma coisa que foi mencionada aqui também, as pesquisas, né? Os moradores estão muito satisfeitos. Pensa um camarada, bota ali no horário nobre, não, nós agora estamos vivendo feliz. Quer dizer, não há nenhuma pesquisa que não seja comprometida com esse modelo. Quer dizer, E outra coisa, está muito difícil hoje, no Brasil inteiro, no Rio de Janeiro também, que haja pesquisas independentes. Quer dizer, que o pesquisador não seja financiado pelo próprio governo para fazer pesquisa para elogiar o governo. Quer dizer, é um negócio maluco isso. Mas é preciso, toda vez que vocês virem uma pesquisa sendo publicada, um livro sendo lançado, né, verifiquem quem patrocinou aquele livro, quem bancou a pesquisa que resultou naquele livro. A questão indígena é realmente um problema sério, né? Nós tínhamos resolvido o problema do indígena há 100 anos. Não vai ter mais índio no Brasil. João Batista de Lacerda falou isso no Congresso Internacional das Raças. Não vai ter mais índio nem negro no Brasil. Dentro de 100 anos não vai ter mais índio nem negro. Então nós aqui, os matos, nós somos negros. Entendeu? Segundo o Demetrio Maioli, nós somos da cor brasileira. Bom, com relação à questão do controle estatal, a elite brasileira, em especial no Rio de Janeiro, que foi centro de dois impérios, né? Centro da República, ela sempre trabalhou a segregação. Não há nenhum interesse da elite do Rio de Janeiro de promover a integração social. É sempre na base da apartação. Esse modelo de ocupação policial dessas comunidades não tem nada a ver com a promoção da integração da cidade, ou seja, transformar o Rio de Janeiro numa sociedade boa para todos, uma sociedade integrada, né, com pobres, ricos, brancos, mas com todos, né, integrados numa sociedade, vamos dizer assim, sã, uma sociedade decente, como diria o Margaret, né? Sociedade decente. Lamentavelmente, em muitos aspectos, nós ainda somos uma sociedade indecente. Questão da redução dos homicídios. Ora, os homicídios vêm sendo reduzidos nacionalmente por causa, dentre outras coisas, por causa do Estatuto de Desarmamento. Quer dizer, desde que o Estatuto de Desarmamento, os homicídios vêm caindo paulatinamente em todo o Brasil. As taxas vêm caindo em vários lugares. São Paulo, Rio de Janeiro, mas isso é histórico. Atribuir ao PP a redução eu vou dizer, um reducionismo. É um reducionismo grosseiro.
digamos assim. Então, privatização da segurança, muito bem colocado, e nós temos aí um problema sério, que a segurança pública, ela não é uma clínica, né? Que você chega lá e compra, a segurança aqui, bota ali para o general, bota ali para o deputado. Lamentavelmente a coisa está funcionando assim. Quer dizer, você tem segurança para onde moram as pessoas mais poderosas. E aí, isto é um modelo que é preciso ser repensado também. A questão dos traficantes, né, sendo deslocados para outros locais. Depois que falaram muito o PP Social, o secretário, eu repito, o secretário de Segurança, porque tem uma coisa aqui que poucas pessoas se lembram, nós somos muito esquecidos. O governo Cabral levou 2 anos dizendo que o governo era um governo político, era de confronto. Veio aqui o ministro da Defesa, Nelson Jobim, disse, não, tem que confrontar mesmo, confronto, quer dizer, para desqualificar os governos anteriores. Confronto, confronto, confronto. Quando chegou 2 anos depois, aí, poxa, o governo estava acuado, aí alguém, bom, vamos mudar o nome. Aí arranjaram um nome de marketing muito bem colocado. Aliás, se existe uma coisa boa nas UPP, nós temos que agradecer aos marqueteiros, porque arranjaram um nome, colou igual, desculpa a expressão, colou igual a merda em tamanco. Não tinha nome melhor. Porque nós tínhamos o GEPAI e outras coisas aqui funcionando. Bom, e finalmente eu quero mencionar aqui um dado que eu sempre gosto de trazer à colação, que é o seguinte: o Brasil é uma sociedade que se formou pacificamente, sem preconceito. Nós não temos preconceito contra os negros, contra os índios, sem preconceito. É uma sociedade harmoniosa, aqui todos são iguais, não existe... Então, para você manter esse mito, como é que você vai explicar a quantidade imensa de crianças nas Cracolândias? Como você vai explicar? Se é harmonioso, tem oportunidade para todos, a educação não é discriminatória. Então, quando você tem uma narrativa da nação totalmente divorciada da realidade, como é que você resolve essas questões todas? Menores pelas ruas perambulando, arrastões de menores, pedintes, sem terra, sem teto, né? Como é que se resolve isso? Chama PM. Essas não são questões sociais. Essas pessoas, todos esses grupos, são desviados do normal. A sociedade é harmoniosa, essas pessoas é que estão em desacordo com essa harmonia. Então, a polícia é que vai resolver esse problema. Muito obrigado. Bom, em nome da Revista Capital, queria agradecer muitíssimo à doutora Vera, meu professor Jorge, cujas reflexões raramente aparecem na imprensa, porque somos o país do pensamento único. Pensou diferente é isolado. E queria agradecer a todos vocês, sinceramente, pela presença aqui para acompanhar esse debate, essa exposição de duas figuras magníficas. Boa noite, muito obrigado.